Boa noite, pessoal. Saúdo a todos com a graça e paz do Senhor Jesus. Continuação do capítulo 11. Aqui já começa Agora a gente tem versículos 13 em diante. Aqui já começa a abominação da desolação, né? Onde o anticristo entra no templo, diz ser Deus, exige ser adorado. E isso é a abominação. Isso vai forçar os judeus a fugirem pelas suas vidas, né? Deixando tudo para trás e parte de Jerusalém que eles ocupavam vazia. Ou seja, a desolação, é a fuga, né? Como a gente já viu no vídeo anterior. Então, desolação significa fugir, né? Desertar. Para fazer isso, o anticristo ele deve ter algo que os leva a fazer isso. Possivelmente vai ser a morte das duas testemunhas que a gente vai ver agora. Versículo 3. Eu nomearei minhas duas testemunhas e elas profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Muitos teólogos dizem que essas duas testemunhas representam a igreja, então eles vêm de uma forma simbólica. Só que todos os números envolvendo esse capítulo são literais. A Bíblia deixa claro quando se deve interpretar algo figurativamente. Um exemplo é o capítulo 12, né, onde se fala do dragão. É literal ou figurado? Só que alguns versículos mais à frente diz que o dragão é Satanás. Então fica claro que o dragão deve ser visto de forma figurada. Então, o versículo 13 já começa com E. Ou seja, é a continuação do 1 e 2. Porque tem a ver o propósito de reconstruir o templo é dar essas duas testemunhas mais efetividade no seu ministério. Porque uma vez que o templo seja reconstruído, todo judeu vai para lá. Será um ponto de reunião, por assim dizer. E será em Jerusalém, onde as testemunhas vão profetizar por esses 1260 dias. E elas são testemunhas de Jesus. O versículo 8 já nos diz isso. Seus corpos jazerão na praça pública da grande cidade que figurativamente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, o testemunho deles será que a lei e os profetas proclamam Jesus como o Messias. Eles vão ser um ponto central na conversão de Israel como um todo, porque eles vão profetizar no templo durante o período de 1260 dias, que é o tempo que os judeus vão poder adorar no templo, sem interferência do anticristo, ou seja, na primeira parte da tribulação. Se é 1260 dias, basicamente o tratado de paz é assinado, dá um tempinho, semanas, meses, enfim, começa a tribulação. As duas testemunhas vêm. Isso vai permitir, né, ou o templo já vai estar construído ou vai estar sendo no processo de construção. Essas duas testemunhas vão estar lá fazendo essa conversão. Então, eles vão apontar o significado espiritual de tudo que os judeus fazem nos altares, seus sacrifícios e ofertas, e vão apontar tudo para Jesus como Messias. Assim como Jesus fez depois que ressuscitou com seus discípulos, Lucas 24, 27. Então Jesus lhes fez ler os escritos de Moisés e de todos os profetas, explicando-lhes em todas as escrituras o que ele dizia a respeito. Ou seja, a lei de Moisés e dos profetas profetizavam sobre ele, e as testemunhas vão fazer a mesma coisa. Versículo 4. São as duas oliveiras e os dois candelabros, e eles estão diante do Senhor da terra. Esse aqui é uma referência direta de Zacarias 4, onde Zorobabel e Josué estavam tendo dificuldades para reconstruir o templo depois de terem voltado do cativeiro babilônico, por causa de muita oposição de seus inimigos. Então Deus dá uma visão na Zacarias, onde ele vê duas oliveiras do lado de candelabros na presença de Deus. As árvores representam então Josué e Zorobabel. O significado de tudo isso é que Deus iria sobrenaturalmente ungir os dois para reconstruir o templo. E eles não conseguiriam pelo poder, pela força deles, mas pelo poder do Espírito. Mas em meio à oposição, eles finalizariam a tarefa. E as duas testemunhas também são essas oliveiras e os candelabros. E do mesmo jeito vão ser sobrenaturalmente ungidos e vão finalizar sua tarefa mesmo em meio à oposição, né? Nem mesmo o próprio Satanás. Versículo 5. Se alguém tentar prejudicá-los, sairá fogo de suas bocas e devorará seus inimigos. É assim que quem quiser prejudicá-los deve morrer. Agora estava até pensando durante a gravação mesmo. É algo sobrenatural, vai começar a ter coisas sobrenaturais. E não vai ser algo muito grande, considerando que Jesus já vai ter aparecido para nos arrebatar com ele nas nuvens. Que eu imagino que é aquele versículo, todo olho verá. Então,
E tirando o anticristo, os próprios judeus poderiam querer feri-los. Afinal, eles passaram 2000 anos sem o seu templo. E agora vem esses dois e começam a falar sobre Jesus e sobre o que tem a ver com eles, né? O que eles têm feito. Então, eles não vão receber eles muito bem. E os muçulmanos, a mesma coisa. O pátio externo foi dado a eles agora. Eles vão ouvir tudo que vai contra a fé deles e vão querer se livrar deles também. Só que não vão conseguir. Versículo 6. Eles têm poder para fechar os céus, para que não chova durante o tempo em que profetizam. E eles têm poder para transformar as águas em sangue e para ferir a terra com todo tipo de praga, quantas vezes quiserem. Então, são dois poderes. Fazer com que não chova pela primeira metade da tribulação. Pode ser o que ocorra, pode ser que não, se eles quiserem. Né? Pelo menos não onde eles estão, que é Jerusalém. E vão poder invocar qualquer tipo de praga. Isso nos lembra de duas pessoas, Moisés e Elias. Elias já fechou os céus por 3 anos e meio, Tiago 5,17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós e orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra pelo espaço de 3 anos e 6 meses. Né? O tempo da primeira metade da tribulação. Já em Tiago lá falava naquela época, mesma coisa. 2 Reis 1,10. Então Elias respondeu e disse ao capitão dos 50, se eu sou homem de Deus, então desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. E desceu fogo do céu e consumiu a ele e seus 50. E Moisés já feriu a terra com pragas. E foram esses os profetas que apareceram no Monte da Transfiguração com Jesus, Mateus 17,3. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Moisés representa a lei e Elias representa os profetas. Elias viria antes de Jesus no julgamento. Malaquias 4,5. Eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E possivelmente, quando aconteceu a história contada em Judas 1,9, contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele acusação de maldição, mas disse, o Senhor te repreenda. Possivelmente, teoria, Miguel estava buscando o seu corpo para ser ressuscitado. Afinal, Elias nunca morreu e foi levado. Então, quem sabe, para os dois voltarem com Jesus e como as testemunhas, eles já não vêm, quem sabe, né, com o seu corpo glorificado, quem sabe? Versículo 7. Agora, quando eles terminarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo os atacará e os dominará e matará. Então, até os 1260 dias fecharem, eles não serão mortos. Isso aqui, de certa forma, já acaba completamente com a teoria do arrebatamento no meio da tribulação. Porque daí, como que Jesus vai vir como ladrão? Como que ele vai vir inesperadamente? Se a gente sabe que são 1260 dias. Né? Tá contadinho, não tem como vir do nada. Ah, bateu, beleza, estamos no dia 1259, amanhã Jesus volta. Não faz sentido. Mas, enfim. Então, os 1260 dias fecharem, né, eles não vão ser mortos. Até que venha a besta, que é o anticristo. Mas como a gente viu antes também, o abismo é onde vem os demônios, né, que estavam presos. Ou seja, a besta é um homem possuído por um demônio. E que vai atacar os dois e matar. Tem até uma teoria de que esse demônio seria o mesmo que estava em Judas. Porque em Atos 1,25 diz assim, para que tome parte nesse ministério e apostolado, do qual Judas se desviou para ir para seu próprio lugar. Não diz que Judas foi para o inferno, mas o seu próprio lugar. E Judas era chamado de filho da perdição. João 17,12. Enquanto eu estava com eles no mundo, eu os guardava em teu nome, aqueles que me dessem os guardei. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Então, aquela coisa. E versículo 8, para finalizar o vídeo. Seus corpos jazerão na praça pública da grande cidade, que figurativamente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Jerusalém é chamada figurativamente, espiritualmente, né, assim, porque é uma cidade de profanação nesse tempo. Sodomia e homossexualidade já são bem fortes em Israel. Mas enfim, vamos fechar aqui e no próximo vídeo terminamos o capítulo 11, certo, pessoal? Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.